Eu vou deixar o meu tablet aqui de lado, porque eu já vi na imagem aqui a Camila Xavier e o deputado Rogério Correia, que estava presidindo essa comissão, que virou uma bagunça, né, deputado? Boa tarde já para vocês dois. Eu sei que vocês não almoçaram ainda, né? Mas boa tarde. Boa tarde, Nath. Pois é, a gente está aqui direto da Câmara dos Deputados. Estou aqui com o deputado Rogério Correia, que estava presidindo a sessão onde aconteceu toda a confusão com o ministro Haddad. Então, eu queria perguntar para o senhor, deputado, um pouco, se o senhor pudesse explicar um pouco, falar um pouco do que aconteceu, o que o senhor acha que foi essa sessão, a expectativa versus a realidade do que aconteceu. Não, primeiro eu acho que o ministro Haddad respondeu o essencial que nós queríamos. E realmente o governo, e ele confirmou, vai editar a medida provisória. É uma medida provisória que vai apertar o que o ministro chamou daqueles que estão na cobertura. Não é possível os da cobertura não pagarem, como dizia o Raul Seixas, né? Não vão pagar nada, isso não existe. E deixar os do andar de baixo pagando a conta. Eu citei, inclusive, o exemplo dos garis. Um gari corre 40 quilômetros por dia, o gari recolhe 7 toneladas de lixo, um gari, e ontem eles estavam pedindo 2 salários mínimos. Poxa, é muito pouco que eles pedem para o serviço que fazem. Enquanto isso, os grandes bilionários e milionários do país, para dizer a verdade, 5% dos mais ricos, eles têm a renda de 95% do resto do povo. É muito injusto. É nestes 5% que nós estamos mexendo. Então, o ministro Haddad colocou isso com muita clareza, deu dados. Agora, aqueles que protegem os ricos, e os bolsonaristas estão no meio disso, e também o PL, eles não gostam de escutar. Como o argumento deles é fraco, é melhor a baderna. Eu já estou acostumado, porque eu fiz parte da CPMI. O Nicolas, por exemplo, é um baderneiro maior. Então, ele vem exatamente para fazer isso. Fala, vai embora, volta, faz bagunça e vai. Então, foi isso que acabou dando uma confusão. Como o ministro já tinha explicado tudo, e eles não queriam ouvir mais, ficou já esclarecido. Acho que a reunião foi de bom tamanho, apesar da baderna, né, dos bolsonaristas ao final. Apesar, o senhor falou que acha que o ministro explicou tudo, mas a sessão estava prevista para durar até as 2. Como foi interrompida um pouco antes, o senhor pretende chamar o ministro novamente? O senhor acha que ele precisa retornar para que esse debate aconteça de forma mais calma, se tem uma conclusão de fato, ao invés de ser interrompido dessa maneira? Bem, para esse tema na comissão, eu dou por encerrado, mas o ministro vai voltar aqui, foi feito um acordo, inclusive, que ele possa ir na comissão de agropecuária e também com a outra comissão que ele acordou, junto com o líder Guimarães, voltar para discutir o assunto específico dessa questão do imposto, né, para esse setor. Aliás, um setor que tem muito benefício, o setor do agronegócio no Brasil tem muito benefício, seja de plano safra, seja também de benefícios fiscais. É outro assunto que nós abordamos hoje, é impressionante. São 800 bilhões de reais ao ano que tem de renúncia fiscal, ou seja, a lei de imposto determina alguma coisa, e alguns setores conseguem, através do lobby, claro que são setores do lobby mais poderosos, mais ricos, eles conseguem alterar a lei e aquilo que era para ser temporário fica o resto da vida. Então, estes também nós vamos querer mexer. Aí não é apenas o governo, não. Isso já tem na Comissão de Finanças e Tributação vários projetos, foi o que eu disse para o ministro. Então, fazer uma justiça tributária e terminar com essa renúncia, ou pelo menos diminuir a renúncia, é o objetivo nosso. Aliás, a Constituição diz isso, o ministro explicou. Nós aprovamos em 2021, ainda no governo Bolsonaro, uma emenda constitucional que diz para reduzir até 2% do PIB a renúncia fiscal. Hoje ela está em 4,8%. A ideia, e também a Constituição diz isso, é fazer uma redução desse incentivo fiscal, dessa renúncia fiscal, em 10%. Então, se nós temos aí 500 bilhões, porque tem setores que a própria Constituição diz que não é para mexer, Dona Franca de Manaus, o Simples, que é para pequeno e microempresário, vamos ter em torno de 500 bilhões, onde você pode diminuir essa renúncia em 10%. Significa 50 bilhões que nós podemos ter no orçamento do ano que vem, que resolve isso. E pela primeira vez nós vamos ter, depois de muito tempo, superávit fiscal. Então o governo tem feito a parte dele, inclusive do ponto de vista fiscal. Agora, eu não sei por que querem tirar do povo. Aí falam, tira do salário mínimo. Não é justo desvincular o aposentado do salário mínimo, imagina.
Daqui a pouco o aposentado está ganhando meio salário mínimo porque não tem vínculo. A gente não vai fazer isso, o epidemiologista não faz isso. A gente não pode cortar do Fundeb e do SUS, desvincular o SUS e o Fundeb do mínimo constitucional para a educação e saúde, porque acaba com a saúde pública, com o SUS e acaba com a educação pública. As universidades precisam de mais recursos, educação básica também. Então, eu não sei qual é essa ânsia de fazer com que os investimentos sociais sejam diminuídos. Uma parte eu compreendo, são aqueles que querem saúde privada e educação privada. Mas o povo não aguenta no Brasil pagar a educação e pagar a saúde. Por isso ela é pública desde 1988 na Constituição Federal. Obrigada, deputado. Eu queria só uma última pergunta para o senhor, porque já que a gente entrou nessa questão das pautas econômicas. Hoje o PP e o União Brasil vão vão dar um posicionamento deles em relação ao pacote alternativo apresentado pelo governo, pacote alternativo às medidas ao aumento do IOF. Eu queria entender do senhor, esse pacote deve enfrentar alguma resistência aqui dentro da casa até ser aprovado. Como que o senhor enxerga esse cenário? Não, isso é comum, fazer o debate político é obrigação nossa. Não pode ser no grito, igual os bolsonaristas querem, né? Interromper um debate que não fizeram hoje, é muito feio. Um dia ofenderam a Marina Silva no Senado e eu não ia permitir que fizessem isso com o ministro Haddad. Por isso eu encerrei a reunião em respeito ao ministro e em respeito ao povo brasileiro, que não merece ficar escutando deputado bolsonarista querendo ganhar as coisas no grito. E aí, no final, quando o senhor decidiu encerrar, o senhor estava conversando com o ministro Haddad, muita gente chegou ali em volta para conversar com o senhor. O que aconteceu ali naquele diálogo? Que a gente estava só olhando, não deu para ouvir exatamente o que estava sendo conversado. Não, eu estava esclarecendo ao ministro como é que eles atuam e quem eram eles. São os mesmos que estavam lá na CPMI, chefiados pelo Nicolas para fazer a baderna total. Estava explicando ao ministro como é que eles funcionam, como é que a gente já conhece, e por que era necessário ter terminado a reunião, embora o ministro ainda tivesse um tempo. Mas eu realmente não ia deixar o ministro ficar ali submetido àquela gritaria, e eu já vi que ali eles iam descambar para a baixaria porque tinham perdido o debate. É assim, né? O jogo está sendo julgado, o jogo tem regras. Agora, canelada, chute na cabeça, isso aí eu não vou permitir. Então a regra foi mantida, o ministro foi respeitado, e o debate foi feito também, apesar deles não quererem. Então, acho que ficou de bom tamanho a reunião, apesar da baderna bolsonarista ao final. Mas isso a gente já está acostumado com eles, infelizmente, embora um já está suspenso, né? Que é aquele que se enrola na bandeira. Esse, Giovana Federal, esse já está suspenso. O Nicolas está com cartão amarelo, o próximo é vermelho, ele sabe disso. Então, eles já estão tudo amarelado. Atuando dessa forma, eu vou repassar, inclusive, ao nosso presidente Hugo Mota, porque ele sabe o comportamento que ele quer no plenário, seja civilizado, tem que vir para as comissões. Na minha comissão, esse tipo de baderna não vai ter, não. Do carteiro amarelo, o próximo vai ser vermelho. Oi. Camila, eu queria fazer mais uma perguntinha, porque a nossa Mariana Andrade, repórter de economia, que também estava cobrindo a sessão, depois ouviu as palavras do Lindbergh Farias, deputado federal do PT, líder do PT na Câmara, que disse que a medida provisória deve ir hoje ou amanhã para o Congresso. Queria que você passasse essa pergunta ao deputado Rogério Correia, se também tem, né, essa mesma expectativa. A gente está direto com o estúdio aqui, a Natália está perguntando, porque o líder Lindbergh falou ali no final também, logo após o ministro Haddad, e ele falou que a medida provisória deve ser enviada muito em breve aqui ao Congresso. Então, a gente queria saber do senhor como está essa expectativa. No caso da medida provisória, ela vai ser não enviada para o Congresso, né? O presidente Lula já deve editar a medida provisória. Estou aqui perdendo o verbo. Deve editar a medida provisória, segundo o ministro me falou, provavelmente amanhã. Edita hoje e sai publicado no Diário Oficial amanhã. Se não for amanhã, será depois de amanhã, mas já está acertado com o presidente Lula. Felizmente, o governo não vai voltar atrás nisso. Eu chamo a atenção disso porque são medidas importantes. Nós não podemos cortar nos investimentos sociais, que são investimentos, todos eles muito importantes, a não ser cortar nos supersalários e cortar nos militares. O presidente Lula já mandou para cá. E eles não querem aprovar, não deixa o projeto andar. Agora, daí
Ao invés desses andarem, querer cortar no Fundeb, querer cortar no SUS, nós não podemos permitir. E essas medidas são exatamente para cortar lá em cima. Como eu disse, cortar naqueles 5% que corresponde a 95% da renda dos trabalhadores do povo brasileiro. É hora de fazer esse debate. Muito bem, presidente Lula, tem que enfrentar esse debate, mesmo com o Congresso Nacional, que tem a grande maioria de deputados que são ou empresários ou latifundiários. Eu preciso dizer isso. 72% de senadores e deputados são senadores e deputados não ligados, que são empresários ou fazendeiros. Então, é isso, que é esse problema quando remete para cá. Então, o presidente Lula está corretíssimo em editar essa medida provisória, nós estamos com ele. Eu queria muito agradecer ao senhor pelo seu tempo, por conversar com a gente. Eu devolvo agora para você aí no estúdio, Nath. Obrigada, viu, Camila? Obrigada também. Agradeço ao deputado que estava ali tentando, de todas as formas, segurar os ânimos dos deputados nessa sessão importante do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os deputados falando sobre IR, IOF e um montão de outras